Paz, Osmar, paz para todos. Seja bem-vindo ao canal. No vídeo passado, a gente tratou aqui de 3 homens, e essa parte aqui é muito importante para você entender a continuação aqui. 3 homens apareceram, sendo que um era o próprio Deus, só que estava na forma de homem, ou seja, a pessoa via, podia tocar, era um homem que estava ali. 3 homens, sendo que um era o próprio Deus. Ou um anjo falando em nome de Deus, mas eu vou partir do princípio que era o próprio Deus. Em carne, visível, homem, a qual Abraão ofereceu comida, ele comeu, como uma pessoa normal comeria, e ele se apresentou, falou, tudo como um homem normal. Isso é muito importante entender o ponto do texto aqui. Eles apareceram aqui para anunciar, para na verdade destruir Sodoma e Gomorra. Tá? Porém, aproveitando a vinda aqui, falando com Abraão, eles anunciam para Abraão que Sara, daqui na próxima primavera, ou seja, ano que vem, ela iria abraçar um filho. Ela ri e o anjo repreende. Ela sente medo e mente, né? E uma das coisas que eu falei no vídeo passado é a importância de falar a verdade, principalmente para homem. Isso fortalece a masculinidade. Para homem é essencial falar a verdade. A verdade traz honra, e honra é um atributo fundamental da masculinidade. Todo cara que é homem, ele precisa dizer a verdade. Claro que a mulher também, mas é como eu destaquei, faz parte da essência do homem, da masculinidade, dizer a verdade. E aí vamos para a continuação, no versículo 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será um pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e os seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então, eles estão indo embora. Quem está escrevendo essa história aqui, quem escreveu o livro de Gênesis é Moisés. E Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, ele teve algumas fontes. Uma das fontes eram livros. Por exemplo, lá no livro de Deuteronômio se fala do livro dos justos. Nós não temos acesso ao livro dos justos, ele se perdeu com o tempo. Mas era um livro que contava a história do início, algumas coisas, né, que contava. Também Moisés, ele tinha acesso à tradição oral. O que é tradição oral? Nada mais é do que contar a história. As histórias que a gente passa de geração a geração, coisas que você ouviu falar, que o avô falou, né, pro filho, e o filho agora conta pro neto, né, no caso, entre aspas. O que eu estou querendo dizer são histórias. E essas histórias elas foram conservadas justamente por causa da idade dos homens, que viveram muitos anos, viveram 700, 800 anos. Então os homens viram que a sua 7, 8, 9, 10 gerações. Então as histórias foram muito bem preservadas. Mas uma outra fonte de Moisés é a revelação de Deus, a própria revelação de Deus. E aqui, quando este homem aqui fala tais palavras, né? Esconderei eu alguma coisa de Abraão, ele está falando aqui, só pode ser da fonte de Deus, né? Só pode Deus ter revelado isso a Moisés, porque é algo íntimo, né? Deus falando com o próprio Deus, né? Então, como é que não está escrito no livro isso aqui, não está numa tradição oral, só pode ser revelação de Deus aqui. Então, Moisés tem acesso a essa revelação, e aqui você vê ele falando algo aqui como se fosse um próprio homem aqui. É um homem normal falando. Por quê? Porque ele está na carne de um homem normal. Por isso que eu destaquei bem no início dessa conversa nossa aqui, porque justamente por ele estar como um homem, ele fala como um homem aqui, né? Então parece um homem, né? E aí ele fala:
Ele continua: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. Quer dizer, não parece nada com Deus aqui, né? Então eu vou descer para ver, eu vou conferir se isso que eu estou ouvindo é real. Quer dizer, por que ele está falando dessa forma aqui? Porque está na carne de um homem, como se fosse um homem falando. Então, esse é o motivo dessa linguagem aqui. É uma linguagem bem humana. Abraão tá vendo esse homem, está falando com esse homem. Então, por isso que a conversa aqui é uma conversa bem humana. E eles... E aqui é interessante que você vê que... vou continuar lendo aqui. Se não saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Então, ele anunciou, falou: vou lá, vou conferir o que está acontecendo nessa cidade de Sodoma e Gomorra, ver se é realmente... Qual que é o problema aqui? Qual que é o pecado aqui? É a homossexualidade, num nível extremo aqui. Logo, quando a gente for para o próximo capítulo, vamos entender mais, né? As procedências. Mas aqui, claramente, a homossexualidade, que imperava de uma forma muito forte aqui. E, quer dizer, aí você vê aqui, o anjo desce e vai destruir Sodoma e Gomorra. E aqui você vai ver nos relatos de Gênesis e no Velho Testamento, vários momentos em que anjos vinham e executavam o juízo de Deus. Tanto que muitas pessoas... Isso não acontece no Novo Testamento. E algumas pessoas acreditam que o Deus do Antigo Testamento, né, ele é diferente do Novo Testamento, porque o do Velho Testamento parece que é um Deus carrasco. Já o do Novo Testamento é um Deus amoroso. Na verdade, que se trata do mesmo Deus. E Deus, ele não resiste o pecado, ele castiga duramente. E isso acontece no Novo Testamento também. Só que acontece de uma forma diferente. Como é que acontece? Deus... ele castiga com a mesma ira, com a mesma fúria do Velho Testamento. Você vai ver, como eu falei, vários relatos de uma destruição assim piedosa. Você vai ver isso também acontecendo no Novo Testamento, só que na pessoa de Cristo. Deus descarrega todo o seu furor, toda a sua disciplina, a sua justa medida de disciplina, em uma única pessoa chamada Cristo Jesus. É o mesmo Deus. É absolutamente o mesmo Deus. É castigando de uma forma dura e terrível o pecado, só que no Novo Testamento ele faz isso em Cristo Jesus. Por isso que nós vivemos uma época extraordinária, de um momento único da humanidade, onde Deus castigou apenas um homem, que esse carregou todo o pecado, tanto no corpo físico como na sua alma, para que você seja livre. Então, para que você seja livre. É um momento único, é algo assim extraordinário, em que você está vivendo, esse tempo que você está vivendo, e é o tempo que eu estou vivendo, onde podemos, através de Cristo, receber a justa punição e, ao mesmo tempo, o perdão de Deus. Agora, aquelas pessoas que não aceitam Cristo, logo elas vão ter que prestar contas a esse Deus que é o mesmo, não mudou absolutamente nada. Apenas o que acontece aqui é que Deus castigava a humanidade, e agora aqui no Novo Testamento Deus castiga apenas um homem, que é Jesus Cristo. Então, ele se coloca aqui para ir destruir, para ir, aplicar a justa disciplina. Como eu já falei em outros vídeos, Deus, ele tem aquele dia, o dia da vingança do nosso Deus, o dia em que ele vai punir todo o pecado da humanidade. Porém, isso não significa que de tempos em tempos Deus não puna as pessoas. Deus já vem com juízos, Por exemplo, terremotos, todas essas coisas que a gente vê aí, situações horríveis, guerras, fome, tudo isso são juízos que acontecem de tempos em tempos, que na verdade já é um anúncio daquele grande, terrível dia, Isso já deveria nos deixar prontos para o arrependimento, mas porém o que a gente vê é que a humanidade ela cada vez mais se aprofunda no pecado, Ela vê esses juízos como algo
é uma coincidência, né? Não atribui isso a Deus, não entende que Deus é o mesmo, né? Então ela simplesmente despreza todas essas coisas, essas notícias que a gente vê, né, na televisão, que são juízos temporais, que se estão anunciando o grande e terrível dia do Senhor, mas as pessoas simplesmente não levam isso em consideração. Mas você que está ouvindo esse vídeo aqui, você deveria entender isso aí, né? O Deus é o mesmo, não mudou nada. E de tempos em tempos, vêm os juízos que eles estão, na verdade, apontando para aquele dia, que é o grande e terrível dia do Senhor, anunciado em Isaías, em Apocalipse, em Daniel, etc, etc. Então eles aqui eles vão lá, vão julgar, vão derramar o juízo sobre Sodoma e sobre Gomorra, mas lembre-se que no capítulo 14, se não me engano, no livro de Gênesis, você viu que Abraão, ele teve contato com o povo de Sodoma e Gomorra, uma vez que ele livrou aquele povo, né? Ele trouxe o povo que estava cativo, inclusive os reis, tanto o rei de Sodoma quanto o rei de Gomorra. Falo os nomes lá, mas agora me fugiu a memória. Então, ele tinha um certo conhecimento, fora que Ló estava lá, né, no meio deles lá. Então, o que Abraão faz aqui? Abraão quer argumentar, porque Abraão não queria que essa cidade toda fosse destruída. Uma vez que ele teve contato com os moradores, né, provavelmente quando ele foi lá e resgatou aquele povo lá, ele deve ter tido um tempo de conversa, conheceu algumas pessoas, então é complicado, é difícil, né? Ele entender e saber que todo mundo iria morrer ali, né? Então, no versículo 23, Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás, se não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que neles estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Então, aqui começa uma intercessão de Abraão para aqueles homens ímpios. E aqui vai nos ensinar a insistência em orar, a insistência em clamar. Sabe, nós estamos aqui na terra, conhecemos a verdade, ouvimos a palavra de Deus, Deus nos regenerou, mas nós temos que se compadecer das pessoas, principalmente da família. Eu falo que aquele que nega a família negou a fé. Então você tem que se compadecer da sua família. Quantas pessoas nessa família aí é desviado, ou então nunca ouviu falar do amor de Deus, ou então estão cada vez mais aprofundadas nos seus comportamentos pecaminosos, né? Qual que é o nosso ponto? É orar e clamar a Deus para essas pessoas, falar, orar, apresentar a Deus, pedir a misericórdia de Deus, que é o que Abraão faz aqui. Abraão começa com o número de 50, se você encontrar 50 homens justos, e aí dos 50 ele vai abaixando até um número interessante, eu vou ler aqui, mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Você vê que numa cidade ali devia ter milhares de pessoas. Milhares e milhares. E aí está usando aqui um número bem pequeno. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, eu pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Mais uma vez aqui uma linguagem humana, né? Deus partiu, Deus está em todo lugar, Deus é onipresente. Porém aqui, como se trata de uma aparição em carne humana, em corpo humano, Abraão estava interagindo, como eu falei, a pessoa as três pessoas ali se alimentaram, sentaram, conversaram e falaram como seres humanos normais.
Então, por isso que fala aqui que ele se ausentou, porque se trata aqui de um corpo humano. E aqui vemos a insistência de Abraão em buscar pessoas justas. Lembrando que o justo aqui no Antigo Testamento não é pessoas que faziam a coisa certa, que tinham um bom procedimento, não é isso. No Velho Testamento, o justo é aquele que crê em Deus, é aquele que é justificado pela fé, por acreditar em Deus. Agora, é claro que uma vez que você crê em Deus, você vai ter frutos, e esses frutos serão atos de justiça. Então, uma coisa está ligada à outra, mas não necessariamente. Ou seja, não são os atos de justiça das pessoas que a justificam, nem no Velho Testamento, nem no Novo. Porém, uma das provas de que você crê em Deus, que você realmente está crendo em Deus, que você realmente se converteu, é ter um comportamento, um caráter cada vez mais construtivo, um caráter cada vez mais trabalhado, né? Uma vida mais pautada em amor, em ajudar o próximo, né? Isso são coisas inerentes à pessoa que de fato se converteu. Então, uma coisa está ligada à outra, mas uma coisa as suas obras não te justificam perante Deus, nem aqui no Velho Testamento. O justo aqui é aquele que crer em Deus, assim como Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Então aqui você vê Abraão insistindo, orando, clamando, você vê com muita humildade, com muita reverência, né? E assim, o nosso amado irmão Abraão nos ensina a fazer a mesma coisa. Ore pelas pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que têm um andar desviante, né? E principalmente ore pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu marido, pelo teu pai, pelo teu tio, pelo primo distante. Buscar a Deus para que Deus possa converter e possa se revelar a essas pessoas. Você vê aqui Abraão compadecido de uma nação que não tinha nenhum justo, né? O justo aqui era apenas Ló e suas 2 filhas, que é o que nós vamos constatar. Era apenas 3 pessoas, de mais de milhares de pessoas. Isso mostra que sempre existe uma justa medida, né? Deus é um Deus paciente, é um Deus longânimo, é um Deus amoroso, que dá tempo para a pessoa se arrepender. Você vê que a cidade de Sodoma e Gomorra já tinha sido livrada da escravidão através de Abraão, né? No capítulo 14, 15 vai estar narrando sobre isso aí, mas eles não aprenderam, não guardaram, não se arrependeram, pelo contrário, pioraram nas suas atitudes, pioraram se aprofundaram nos seus pecados. Então, ao ponto de que ninguém se importava mais nem com as pessoas, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo, em que nível estavam essas pessoas. E é sempre assim, né? Sempre chega a justa medida. As pessoas às vezes pecam, parece que não há justiça, Deus não faz nada, então a pessoa continua pecando, ela vai se aprofundando até que chega o momento em que há cobrança. Isso acontece com a nação, isso acontece individualmente, né? Não são poucas pessoas que eu aconselho, né? Pessoas que falam, nossa, mas fulano de tal fez o que fez e não acontece nada com ele, né? Já com nós crentes, né? Qualquer coisa que a gente faz já é logo julgado, né? Deus logo já vem com a disciplina, mas o ímpio não. O ímpio ele vai, faz, né? E parece que não há justiça, mas há uma justa medida. Como eu já falei no vídeo passado, quando se trata de filhos de Deus, a resposta vem mais rápido, porque Deus está tratando com seus filhos, né? Mas quando é filhos do mundo, né, pessoas que fazem e acontecem, elas vão ter um tempo maior, né? Porque para começar na filho de Deus, né, Deus não vai castigar o filho dos outros, mas Deus castiga os seus filhos. Nesse sentido que eu estou falando. Porém, há uma justa medida, há um momento em que a coisa ultrapassou tantos limites que agora é a hora do juízo. Como eu já falei aqui nesse vídeo, Deus costuma fazer isso com juízos temporais, que aponta para algo maior, tá? É o grande e terrível dia do Senhor. Então, tudo isso aqui deve ensinar você, deve conscientizar você de que tudo aquilo que a gente planta, uma hora a gente colhe. Tá? A colheita vem, o juízo vem, principalmente daqueles que se aprofundam em afrontar o Todo-Poderoso.
Vamos orar. Meu Pai, nós entramos na Tua soberana presença para Te agradecer por essa palavra, entendendo que, de fato, nós estamos falando do mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, que usa, que não suporta o pecado do homem por muito tempo. É muito claro isso em toda a Escritura. E esse Deus, ele castigou Jesus, puniu Jesus, e abrindo um tempo único na humanidade, que já tem 2023 anos esse tempo, em que nós estamos nesse momento aonde podemos receber o perdão de Deus através do castigo que nos traz a paz, como diz lá no Salmo 60, no Isaías 61, que está sobre Jesus, que estava sobre ele. E é por causa desse castigo que Deus fez com Jesus que a gente pode se reconciliar e viver uma vida graciosa na Tua presença. Meu Deus, que a gente possa aproveitar esse tempo único, essa oportunidade, que muitos lá no Velho Testamento não tiveram essa oportunidade. E que o Senhor venha nos dar graça, como o nosso amado Abraão aqui, nosso irmão Abraão, que orou, que insistiu, que clamou pelas pessoas a qual ele conhecia, e que a gente também venha entender, venha clamar e orar pelos nossos conhecidos do trabalho, do colégio, mas principalmente para os da família, meu Pai, que a gente venha ter um olhar para orar, clamar, para que o Senhor venha se revelar, para que o Senhor venha, meu Deus, salvar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha, meu Deus, agir de uma forma extraordinária, aonde as pessoas possam, meu Pai, Te conhecer melhor e viver esse amor tão maravilhoso, tão bondoso, que é o amor de Cristo, que está derramado sobre nós, ó Pai, para aqueles que aceitam, meu Deus, que a gente venha aproveitar esse tempo único, que a gente pode, meu Deus, receber do Teu amor e do Teu perdão. Meu Deus, eu quero Te pedir também por essa pessoa que está orando pela esposa, pelo esposo, pela família, que o Senhor venha converter, que o Senhor venha livrar dos vícios, que o Senhor venha abrir portas, meu Pai, que as pessoas venham pagar suas dívidas, sair, meu Deus, das dívidas, que as pessoas, meu Deus, venham se estabelecer, ter, meu Deus, um caminhar contigo para a glória do Teu nome, meu Deus. Abençoa, abre as portas e ajuda a essa pessoa que está desesperada, triste, angustiada, porque, meu Pai, é para isso mesmo que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu Te agradeço por tudo e que o Senhor venha se fazer presente com a Tua graça, com a Tua paz. É o que eu Te peço. Amém.